nosso lugar na vida? Está perguntando, né? Hoje a gente vai perguntar qual é o nosso lugar na vida. A gente vai se perguntar. Cada um vai perguntar para si. Pode começar? Tá. Então, aqui estamos mais uma vez, né? Obrigado sobre esse teto amigo do samaritano. Nós vamos conversar hoje sobre fazer uma reflexão, trocar uma experiência sobre esse tema. Qual é o seu lugar na vida? Muito interessante. Está lá no livro Renovando Atitudes, e é um item que fala exatamente isso. Qual é o seu lugar na vida? Esse livrinho aqui, gente, ó, vou mostrar para vocês. É o Espírito Hamed e é o médium Francisco do Espírito Santo. Esse livro é muito bom, tem umas reflexões todas baseadas em cima do Evangelho, de passagens do Evangelho. E aí, em cima das passagens, tem umas reflexões assim para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso momento. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje. Todos nós vamos estar trocando experiências e aprendizados para a gente sair daqui cheio de dúvidas. Essa é a ideia, sair daqui cheio de dúvidas. Então vamos lá. Ali tem agora a parábola, um pedaço do Evangelho, um trecho do Evangelho que fala assim, em cima desse trecho que tem, que a gente vai meditar, e é em cima desse trecho que ele traz o remédio, traz as orientações e as reflexões. E aí está escrito ali, ó, é uma parábola que fala assim: quando formos convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós. E aquele que vos estiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este. Tá? É só um trecho, a parábola é maior, é grande. Então, o que ele fala ali? Pede para a gente não tomar lugar na mesa, não se sentar rapidamente na mesa antes dos outros, porque você está com medo que o outro vai tomar o seu lugar, e aí você corre na frente e se senta. Já viram isso numa festa? As pessoas que correm a se sentar nos melhores lugares? Né? Eu vou correndo, eu quero ficar naquele lugar ali, que aquele lugar vai ficar mais perto da comida, ou vai ficar mais perto de alguma coisa que me interessa. E aí a gente pergunta assim, se é educado? A gente sai correndo e sentar num lugar melhor, sabendo que aquele lugar pode ser para um convidado que esteja numa condição hierárquica mais elevada do que a gente. Então, essa passagem de Jesus fala sobre isso, mas ele vai trazer isso para nós, nosso momento. Qual é o meu lugar na vida? Passa o outro slide. Aí no livro está escrito assim: qual é o teu lugar à mesa? Qual é a tua posição no universo de ti mesmo? Essa é a grande proposta feita pelo mestre nessa parábola. Então, a proposta dessa parábola não é sentar à mesa literalmente, mas sim fazer refletir qual é o meu lugar no universo de mim mesmo. Essa é a reflexão. Será que a gente sabe qual é o nosso lugar? Nosso lugar no mundo? No nosso mundo interior? Será que a gente sabe? Às vezes o nosso lugar no mundo a gente até sabe, mas o nosso lugar, no nosso interior mesmo, será que a gente sabe? Vamos à frente, para a gente continuar refletindo. Será que o lugar que ocupas hoje é teu mesmo? Ou influências externas te levam a direções antagônicas de acordo com o teu modo de pensar e agir? O que ele está falando aqui? Será que o lugar que a gente ocupa é meu mesmo? É da minha ideia? É da minha vontade? Ou eu estou sendo levado pela vontade, pela opinião do outro? Já ficou um pouco mais claro, né? Trazendo para a gente, para a nossa vida, no nosso dia a dia, será que a gente age por nossa vontade, por nossa ideia, ou a gente age pela ideia
direções antagônicas, de acordo com o teu modo de pensar e agir. Então, está falando assim, tem um modo de pensar e agir, mas tem influências que de repente me levam para outro lado. Isso acontece com a gente. A gente se deixa levar por forças que às vezes são contrárias àquilo que a gente quer. Acontece com a gente. Então, quando a gente é jovem, isso é muito mais forte, ainda imaturos, ainda meio perdidos. Então, assim, tem que ter muita firmeza para a gente não se deixar levar por forças antagônicas àquilo que a gente quer, àquilo que a gente pensa. Faz sentido? Isso. Faz pensar, faz refletir. Qual é o meu lugar no mundo? O que eu estou fazendo? Será que eu estou agindo por mim ou estou agindo pelo mundo? Vamos um pouquinho mais à frente. Ele está fazendo perguntas, está fazendo questionamentos, né? Tens escutado a voz da alma, que é Deus em ti? Ou escancarar os teus ouvidos as opiniões e conceitos dos outros? De novo, a nossa intuição. Será que a gente é capaz de ouvir Deus em nós? Ou a gente ouve o outro está dizendo e se deixa levar? Quando a gente faz parte de um grupo, será que a gente se deixa levar pelo grupo? Ou você mantém firme na sua posição? O que vocês acham? A força de um grupo é muito forte sobre o nosso comportamento, mas aqui tem uma chave que, assim, pelo menos para mim, eu já estou alguns anos na doutrina espírita, então certos comportamentos já não fazem mais parte do meu dia a dia. Mas assim, vem aquele pensamento, quando eu era jovem eu fazia isso. Exatamente isso que eu estou querendo trazer para aqui. Agora a gente pode não fazer mais, não ouvir mais essas forças antagônicas. Mas será que a gente já ouviu em algum momento da nossa vida? Então, assim, eu achei super interessante para que a gente não se deixe levar, não se deixe arrastar por essa onda que está aí no mundo, aí faz parte do nosso dia a dia, né? Ondas de violência, de fofocas, de mentiras, de drogas, tanta coisa, né? Drogas. Então, assim, para a gente que já está mais maduro, né? Já está mais firme numa doutrina, né? Em valores, a gente já está mais firme, já vai ser mais difícil a gente se deixar. Mas para o jovem, para quem está começando, como fica, Yasmin? Eu já não vi passar por isso. Tem uma alma velha. Bem velha que dela. Ela não se deixa uma alma velha. Tem firme essa opinião, né? Eu acho que o fato de eu ser filha única me ajudou muito. Porque às vezes a gente faz as coisas para poder se integrar no grupo. Isso. E eu não me importo de estar sozinha. Para você, mas o jovem tem muita necessidade de ser aceito, né? A gente sabe aí, né? Tem muita necessidade de ser aceito e às vezes se desvia, né? E se deixa levar, se deixa arrastar. E você, Paulo? Às vezes eu prefiro, nunca prefiro ficar sozinho, sabe? Eu gosto de estar em grupo, mas dependendo do tipo de pessoa, eu prefiro ficar sozinho. Gente, é muito bom a gente ouvir, né? Jovens que têm uma firmeza, né? Uma firmeza. Eu prefiro ficar sozinho do que entrar num grupo destrambelhado, vamos dizer assim, né? Mas, assim, a grande maioria a gente vê que não é tanto assim, né? Não é bem assim, né, gente? Para ser aceito na sociedade, ele se integra ao outro. Pois é, precisa pertencer, a necessidade do pertencer, às vezes te leva, né?
não preciso. Aí você faz coisas absurdas, a gente tem conhecimento de jovens fazendo coisas assim absurdas porque precisa ser aceito, quer ser aceito naquele grupo, quer pertencer ao grupo. Né? Uma passagem assim, no carnaval, não lembro, tinha 28 anos, estava indo para o trabalho, que carnaval ele está trabalhando. Mas ele estava pegando ônibus, estava bem lotado, e um grupinho cheirando, Carnaval. Carnaval é sério, né? fumando, cheirando, não ofereceu. Não estou nessa não, mas insistiram. Fui dizer para você, vai trabalhar, aceita o negócio daqui. Nem sempre é fácil, né? Isso. Eu acho que no caso do Paulo ali é muito mais complexo. A escola, ela vai moldando o adolescente já para entrar nessa fase que ele vira adulto. E ali eles são muito Frágeis, né? frágeis, assim, vulneráveis em relação à parte externa, afetar a parte interna dele. Viu? Aí ele falou, tipo assim, na escola é complicado ficar sozinho, né? Aí eu gosto da corte. Mas também você tem que saber o que é você, né? É muito complexo ali. Ainda mais na fase que no mundo de hoje ali, você vê que quase todos os alunos ali, ninguém mais tem pai e mãe assim, que estão juntos, sempre separados. As famílias É uma loucura, a avó que cuida, não sei o que, tiro e é uma loucura. Uma família estruturada faz bem, né? Faz Tem um bem, peso, tem um peso. Fundamental. Então, assim, a gente está falando muito do jovem, mas trazendo para a gente. A gente pode não se deixar levar por drogas, pelas coisas que são mais visíveis, mas será que a gente não se deixa levar por opiniões? Sim. Que às vezes você quer pertencer àquele grupo e você... Aquilo não é bem o que você pensa, mas você aceita, concorda, né? Também porque a gente ainda é imaturo, a gente tem que admitir que a gente é um ser em construção. Na verdade, a gente é um ser ainda em construção. E a gente vai errar mesmo, vai falhar, porque a necessidade de pertencer ao grupo é muito grande ainda, a gente precisa disso. Né? Vamos mais à frente. Alguém quer ler? Quer ler? Nada pior do que se sentir deslocado na escola, profissão, círculo social ou mesmo entre familiares, porque deixas parentes, amigos, cônjuges e companheiros pensarem por ti, não permitindo que Deus fale contigo pelas vias inspirativas da alma. A gente está falando exatamente de pertencer, né? Pertencer ao grupo, pertencer ao grupo na família, no trabalho, né? A gente quer pertencer. Porque se a gente se sente deslocado daquele grupo, a gente fica mal, né? A gente fica mal. É bom a gente pertencer, ser aceito, ter um grupo que tem uma afinidade. Olha como foi bom o nosso grupo aqui na hora da música. Nós estamos ensaiando um coral. Nossa, que delícia que foi ficar aqui. Foi uma hora de um convívio amistoso, alegre, né? Foi muito bom. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. E mesmo entre familiares. Aí ele pergunta, por que deixa os parentes, amigos, cônjuges e companheiros pensarem por ti? Às vezes a gente se acomoda. Tem uma coisa assim de comodismo, o outro vai resolver, o outro vai pensar por mim. E eu me deixo levar. Né? Não permitindo que Deus fale contigo pelas vias inspirativas da alma. Às vezes a gente fecha a nossa inspiração, a nossa intuição, né? Está muito fechado, né? Porque dá trabalho, você vai ter que ficar sozinho, vai ter que silenciar muitas vezes, meditar. É um outro caminho, né? É um outro caminho que às vezes você não está preparado, né? Ainda para trilhar um outro caminho. E aí você entra no burburinho de um mundo assim mais agitado, né? E aí, fala em agitação, gente, eu estou assim, numa fase, mas aí eu sou mais velha, acho que sou mais velha daqui, a fase
está longe de tumulto, longe de burburinho, de um monte de gente falando, um monte de gente falando ao mesmo tempo. Pelo fato de ter trabalhado muitos anos na cidade, você sabe, na sexta-feira o pessoal vai para e eu nunca fui beber. Então, quando me convidavam, eu sentia assim, totalmente deslocado. E pelo fato de você estar sendo convidado pelo chefe da empresa, né, você falar que não, então fica uma situação, você fica pensando assim, poxa, se disser não aqui, eu vou ficar não aqui. Mas eu simplesmente dizer não, mas o não não sai. Não sai. Mas aqui, vendo aqui a frase final aqui, né? Deus fala contigo todas as vezes, que eu não, a pessoa fala não, gente, eu não quero ir não. Mas é complicado. Esse é o Tipo antissocial. Ainda tem um ditado assim, que se a gente falar não, depois a gente não vai mais convidar a gente. Fica com esse pensamento da Não fala assim, quando eu Não, vou e o complicado que é não toda sexta-feira. Aí você fica se perguntando, será que o problema é comigo ou com o pessoal? Não é fácil mesmo, não. Dizer não até em família é difícil. a família. Até em família. Até em família. Minha família. Tem meus filhos de sogra, cada um casado. Então, carnaval decidido todo mundo ir para o estado de Natal. Eu não queria ir, eu queria aproveitar o carnaval para descansar, ler meus livros ficar em casa. Olha, muito difícil eu falar. Até eles entenderem, eles achavam que o motivo era dinheiro, achavam que o motivo era alguma coisa. Eles não aceitam, né? Exato, mas não era simplesmente porque eu não queria ir. Então, assim, até que eu tive que falar um não, bem não mesmo. Gente, olha, não. Não quero ir, não quero ir. Por que a senhora não quer ir? Porque eu não quero estar lá no meio daquilo, lá. Sei que são gente legal, mas eu não quero ir. Então, assim, dizer não, até família, é difícil. Gente, muito incrível, né? Quantas vezes a gente tem vontade de dizer não e a gente não consegue. Muitas vezes a gente vai constrangido. Isso aconteceu comigo no sábado. Olha só, uma experiência no sábado. Era no domingo. Uma familiar da adaptação que sente, na adaptação de estarem naquele burburinho todo, é fruto do teu deslocamento íntimo por não acreditares em tuas potencialidades. Achas-te capaz, não por seres realmente, mas porque te fazes tudo as tuas escolhas e preferências oriundas da tua própria essência. Então, ele está falando ali de uma inadaptação, de um momento em que você se deixa levar de roldão pela tempestade da vida, do mundo. O mundo está tempestuoso, né? De livramento. Se a gente não conseguir se recolher, vamos chegar mal, né? Então, a nossa essência, qual é a nossa essência, gente? Nossa essência de paz, não é a nossa essência de luz. A gente fica meio perdido num turbilhão, mas a nossa essência, a essência de todos nós, é de paz e de luz. Romanos. Se permaneceres nesse comportamento volúvel, apontando frequentemente os outros como responsáveis pela tua inadequação a conflitos, e a gente aponta o outro, né? Porque não assumes que és uma folha ao vento entre as vontades alheias? Gente, eu botei ali, porque nós somos uma folha ao vento entre as vontades alheias, olha só. Tocou na alma isso. Não é, menina? Toca na nossa alma, mas toca. Porque, como a Johnny falou, é difícil dizer não, ainda mais na família. Te sentirás sempre solidário, ainda que rodeado por uma multidão. Então, assim, se a gente ficar botando a culpa sempre no outro, se a gente não admite que realmente a gente é uma folha ao vento entre as vontades alheias, nós somos, porque a gente tem estrutura firme ainda, a gente não consegue. São raras as pessoas que conseguem, né? Tipo Yasmin, o Pablo, tão novinho, né? Nem fala da gente que já é mais velho, né? Mas a gente é uma folha ao vento entre as vontades alheias. Olha isso. Quanto mais estabelece um relacionamento íntimo com Deus, mais a gente vai perdendo essa essência. Se a gente consegue um relacionamento íntimo com Deus, a gente encontra a nossa essência. Uma disciplina, uma constância, não faz.
mês que vem, agora vai fazer 3 anos com meus amigos, é um universo que eu tenho só de beber. Agora eu estou aprendendo a não ir, é difícil. No começo ali eu vou indo, vou me esquivando e tal. Mas é complicado, não fácil. Antes eu não sabia falar não, eu era mal marido para mais outros aqui. Uma folha ao vento. Vocês decidirem para mim tá bom, né? Eu era assim. Mas acho que você falou a palavra certa, a disciplina. Quando a gente começa a ter disciplina e se respeitar, a gente cresce. É difícil isso. É muito difícil. Mas depois que você pega a disciplina por um tempo, você vê, caramba, agora que eu consigo, dá pra fazer mais. Com certeza, falou tudo, isso é fundamental. Olha o potencial que a gente tem. Olha o potencial que a gente tem. Potencial a gente tem. Assim, às vezes eu dava desculpa, inventava uma história que eu vou ficar com neto, alguma coisa. Agora simplesmente eu falo, não quero ir, porque minha escola eu quero fazer outra coisa. Me respeita. Não, mas isso, Não quero ir. isso é fatídico. A minha filha sempre foi meu escudo para mim, me defender essas coisas. Não, minha filha disse, a mãe não dava nada a ver, eu inventava até doença, uma loucura. Aí você Agora ela é taxativa. Não quero ir. Eu falo, taxativa. Mas é isso, você precisa se respeitar. Você não aconteceu comigo uma vez? Falei que não queria ir. Vamos, tá bom, vou. Lá para sair daqui numa sexta-feira. O carro quebrou. Fiquei na estrada, cheguei lá, o pessoal não tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro, não tinha nem onde dormir. Eu fiquei 3 dias dormindo no carro com um monte de gente, não tinha comida, foi uma experiência horrível, porque eu não consegui dizer não. Porque você não quis dizer não. Olha os perrengues que a gente se Então, mete. assim, nunca mais, agora eu falo, não quero ir, já tenho planos para mim, não. É isso aí. A frase é essa, reflexão. Porém, se não mais negares sistematicamente tuas ações, são quase na totalidade, fruto do consenso que fizeste do somatório de conselhos, palpites vários, estarás sendo, a partir deste instante, convidado a sentar no teu real lugar na mesa da existência. Vocês entenderam esse slide? Olha só que interessante. Você acabou de colocar um exemplo claro. Se a gente não nega mais de que a gente é uma folha ao vento perdida, e a gente é, como Camilo, se a gente não negar mais isso, peraí, eu sou uma folha ao vento, estou me deixando levar por palpites, por conselhos dos outros, não estou assumindo a minha real vontade, a minha real essência, não estou assumindo. Quando a gente começa a entrar em contato com isso, você começa a perceber que você precisa mudar. Você começa a perceber que você precisa se respeitar para que os outros te respeitem. Mas a gente passa por isso, a gente passa por esse turbilhão de querer pertencer, de querer agradar. Faz parte ainda da nossa caminhada. Mas quando a gente admite que a gente realmente se deixa levar, que a gente entra nesse turbilhão e se deixa levar por coisas não boas, vamos dizer assim. Aí a gente começa a acordar, a gente começa a despertar. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dizer não. A gente vai Passa a refletir. ser diferente da pessoa que se está mentindo. Exatamente. É isso também, né? Preparado para lidar com essas atitudes que vão ser naturais, né? Enfim, aquele dali é um antissocial, não se mistura. Não, é a forma como você se sente bem. Né? Porque você às vezes está ali naquele ambiente, você não está bem, mas está ali para agradar o outro. Só que você não está bem consigo mesmo. Mas também tem muito a ver com a maturidade da pessoa que a gente convive, né? Por exemplo, a gente conhece um monte de gente que fala não, que não quer ir para lugares que a gente vai e tá tudo bem, a gente sabe que aquela pessoa é assim, a gente entende, a gente tem que respeitar. E aí a gente vive com um monte de pessoas imaturas que vão chegar e apontar e falar assim, aquilo ali é rede social, aquilo ali... Acho que não vale a pena esse convívio. Aí a gente começa a selecionar, É. a gente começa a
sintonizar com outras coisas. E a gente sempre vai ter, assim, grupos, pessoas que têm aquela sintonia, pensam do mesmo jeito que a gente, onde a gente se sente bem, confortável. Agora, tem que aprender a dizer, não, isso é um trabalho, isso é um processo. Não vai ser assim de uma hora para outra também, né? É o você sentir o teu real lugar na mesa da existência. É legal, né? Isso, né? Qual é o teu lugar no mundo? Aí a gente Volta vai se tudo perguntar. que você falou na primeira fala quando você começou a Não é? palestra. Exatamente. Quando você chega, você quer sentar no melhor lugar. A gente, depois de um tempo, a gente sabe que o melhor lugar é o lugar quando a gente sabe que é, mas a gente escolheu o melhor lugar. O melhor lugar Aquele é o não é nosso, o nosso. né? É o melhor lugar, aquele não é o nosso Não lugar. adianta você querer para correr para sentar na janela no melhor lugar, perto do banheiro ou perto da comida. Nosso lugar é o melhor lugar, o nosso. Você falou- Agora, a gente precisa saber qual é Tem o que nosso saber qual é lugar. o nosso. Essa aí é a dificuldade. Autodescobrimento, é a gente se voltar para dentro, se descobrir o que é bom, o que me faz bem, o que me faz feliz. E aí a gente começa a encontrar o nosso lugar. Eu saí para passear na semana. Foi eu, meu sobrinho e minha irmã. Aí ele estava dirigindo, eu cheguei junto com ele no carro, botando as bagagens arrumadas. Aí sempre tem o banco de trás. Aí ele falou, senta aqui na frente, cara. Você quer lá? Não, na frente é a primeira dama. A primeira dama seria a minha irmã, a mãe dele. Aí, não, ela não fez isso, não, senta você na frente, deixa eu aqui, não fica mais incomodado. Então é assim. Procurei meu lugar, não deixar. Você sentou no lugar do outro, tá bom. Vai lá, a essência da humildade, e é conceituada como olhar as coisas como elas são realmente, e percebendo que a tua existência é responsabilidade unicamente tua, é que tu serás tu mesmo. Gente, a responsabilidade da nossa existência é nossa, não é do outro. Não é do grupo, não é do outro que vai te levar. A responsabilidade é nossa. Bacana, né? Percebendo que a tua existência é responsabilidade unicamente tua, é que tu serás tu mesmo. E a gente encontra o nosso lugar. Vamos terminar tudo. Passei. E agora vamos falar de respeito, tá vendo? Quem encontrou o seu lugar, respeita invariavelmente o lugar dos outros, pois divisa a própria fronteira e, consequentemente, não ultrapassa o limite dos outros, colocando na prática o amor ao próximo. Olha só que reflexão, né? Você encontrou o seu lugar, você sabe onde você se posiciona, o que você quer, o que você não quer, você já encontrou a sua essência, a gente já sabe o que a gente quer, o que é melhor pra gente. E aí você respeita o lugar do outro, você divisa a própria fronteira, para onde você pode ir e colocar limite. Às vezes uma coisa também que é muito importante é a gente saber colocar limite para que o outro não te invada. Isso é muito importante. Você ser firme, não, aqui é o meu lugar, você não pode passar. Não pode me desrespeitar. A gente precisa se impor, coisa que às vezes a gente não consegue, mas é importante. A gente aprender a se impor para que o outro não te invada. E é sempre nossa responsabilidade, né? A gente não Nossa. pode mudar aquilo. Eu tenho uma experiência que é assim, eu sou apaixonada pelo meu irmão e eu sei que ele é apaixonado por mim também. A gente se gosta muito. Mas eu ficava observando que eu passava um dia inteiro com ele, ficava estressada, ficava, caraca, por que nós vamos estressar tanto? Ficava estressada. Depois eu fui refletindo sobre isso, porque ele é uma pessoa que tudo que você pede pra ele, ele vai fazer, está sempre disposto a ajudar. Mas ele também me pede muito. Ele ficava, Camila, me leva ali. Camila, não sei o que, me espera pra cá. Eu ficava estressada, porque era toda hora. E aí quando eu aprendi a falar, não, Marcelo, não vou fazer, não quero, vai você. Melhorou muito. É exatamente a mesma situação, exatamente assim mesmo. Pois é, aí a gente coloca na prática o amor ao próximo. Porque amor ao próximo não significa que a gente tenha que dizer sim para tudo, não significa que a gente tenha que fazer tudo que o outro quer. Não é
é isso. Isso é uma invasão danada com a nossa possibilidade, né? Com o nosso limite. Então, colocar limite, respeitar, se respeitar e respeitar o outro, é amor ao próximo. Isso é interessante. Sempre o bom senso precisa prevalecer, né? No caminho do meio que a gente precisa encontrar. Tem um vídeo bonitinho, 3 minutos, né? Sim, só um instantinho.